Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária da Girobano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que diminua. Hoje é dia 3 de setembro de 2024. Nossa, 3 de setembro de 2024, né? Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora então, tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento Lara, família, o ministério, os chamados, tem que fé da minha pessoa. Apresento também a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado da vida, a ministração dessa palavra. Que eu possa ir de encontro, guardando, curando, libertando, salvando, ajudando, fortalecendo, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, meu Deus. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A gente vai estar lendo hoje Marcos 13, tá? A gente está na maratona de Marcos, dos evangelhos sinóticos, e hoje a gente está em Marcos 13, tá bom? Que diz assim: o sinal do fim dos tempos. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construção magnífica. E aí, você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. E aí diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, né? Quantas pessoas têm enganado? Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerra e rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas Jesus diz assim: é necessário que tais coisas aconteçam, não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, tá? Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Não é o fim, tá acontecendo tudo isso. E haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Essas coisas e também essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas por minha causa. Serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, a gente vê que isso aqui aconteceu logo após a subida de Jesus, tá? Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fique preocupado com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhe for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo, né? Então, isso foi muito importante. Pedro viveu muito isso e Paulo também. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. Entregando-o à morte, o mesmo fará o pai, e o mesmo fará pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra pais, os matarão e todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem um sacrilégio terrível num lugar onde não deve estar, quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de casa não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Olha, que forte, né, igreja? Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, né? E para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, tá? Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde os dias que criou o mundo, até agora nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado, detalhe, se Deus não tivesse abreviado esses dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, abreviou. Se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acredita. Gente, quantas vezes a gente vê, né? Quantos falsos Cristo, né? Quantas perturbação. Porque sabe que o povo anseia, sabe, pela presença de Deus.
e falsos profetas realizam milagres e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos e avise-os de tudo. Por isso, fiquem atentos, avise-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e unirá os seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra até os confins do céu. E aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem essas coisas acontecendo, saiba que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então é muito forte, né? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, Pai. Meu Deus, o Senhor colocou no meu coração, né? Que tá nessa maratona. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que sempre vai falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu diminua, como diz esse canal, João 3:30, que o Senhor cresça sempre. Amém, né? Então, a palavra do Senhor... Nossa, como tava alta a câmera. A palavra do Senhor, ela vai estar falando, né? Olha o título, igreja. O sinal do fim dos tempos. Então, Jesus, ele começa a relatar muitos acontecimentos. Esse é um sermão, né? Um pouco diferente, mas ele vai falar... Ele é dividido em 5 partes, tá? Esse sermão ele vai falar da profecia de Jesus sobre a destruição do templo e as perguntas dos discípulos. Vai advertir contra os enganadores e os falsos sinais do fim. Vai falar da vinda do Filho do Homem, a lição da figueira e a exortação. A gente está sempre vigilante. Então, a gente tem aqui, vamos dizer assim, um passo a passo, tá? De como vai acontecer. Então, a gente vê, Jesus ele diz assim, quando eles estavam saindo do templo, um dos seus discípulos disse, olha, mestre, que pedra enorme, que construção magnífica. Então, o discípulo ele se admira pela pedra magnífica que era, tá? Então, assim, era uma pedra, provavelmente, segundo os historiadores, muito branca, tá? E elas tinham, assim, tipo, 3, quase 4 metros de largura e mais de 5 metros de altura. Então, era algo magnífico, era uma pedra imensa, tá bom? Imagine uma pedra desse tamanho. E aí, Jesus, né, ele diz aqui assim no 2, vocês estão vendo toda essa grande construção? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, Jesus, né, já estava prevendo, vamos dizer assim, 70 anos depois da sua morte, ali 67, 68 ali, tá bom? É a destruição de Jerusalém, do templo ali. Então, a gente vê que isso acontece 70 anos depois, tá? Aí a gente vê também que ele fala assim, tendo Jesus se assentado no Monte da Oliveira, de frente para o templo, André perguntou particularmente, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Então, ele pergunta para Jesus, ele faz uma pergunta, tá? E aí, a gente vê que a destruição do templo futuramente seria já estava entrando já no fim, né? Dos tempos ali, o templo estava, bem dizer assim, quando o templo começasse a destruição, já estaria para acontecer, já estava se aproximando. Então, isso acontece, a destruição do templo de Jerusalém, 67, 68 depois de Cristo, ali mais ou menos 70 anos depois, tá? E a gente vê que houve uma destruição total, tá? O povo foi perseguido, gente, foi uma destruição. Essa descrição aqui do final dos fins dos tempos começa mais ou menos 70 anos depois de Cristo, 67 ali, quando Nero põe fogo em Roma e culpa os cristãos, tá? Que é um massacre terrível. E ele vem contar, Jesus lhe diz, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou eu, enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E essas coisas são o início das dores. A gente vê que isso acontece nos dias de hoje, tá?
Mas não é porque tá acontecendo que é o fim. Eu creio que não, gente. Eu creio que não. Porque quando a gente começa a ler, eu tô falando com você, Jesus, mais de 2000 anos depois que Jesus falou, tá? A gente tá em 2024. Então, essas guerras, igreja, sempre teve. Então, assim, porque, como diz o Senhor Jesus, como diz o próprio Deus, 1000 anos para nós é como um dia para Deus, como diz lá em 2 Pedro. Então, o tempo de Deus não é o meu tempo e não é o seu tempo, tá? Então, assim, a gente vê guerra, vê. A gente, a gente, vou chamar vocês aqui a atenção. A gente vê que em 1945, Israel, ela volta para o centro da terra, ali ela é tida como capital, e tem aquela guerra dos 7 dias, tem muita guerra e tal. E recentemente, Donald Trump, né, ele reconhece Jerusalém como capital de Israel. Acho que foi em 2017. É coisa recente, tá? Coisa assim, acho que do que? Não tem nem 10 anos isso. Eu não me lembro a data certinha agora, mas eu sei que foi Donald Trump, tá? Então a gente vê que são profecias que estão acontecendo. Mas a gente vê que Israel não reconhece Jesus como Messias. Quando você pergunta, eles falam assim, ele é um profeta, tá bom? Mas a gente vê que tudo isso tem acontecido. E é necessário que se cumpra. Ai, a gente fala assim, nossa, tá tendo essa guerra, ai, que povo... Gente, a gente não pode fazer nada. Conforme a gente vai meditando na palavra, a gente vai lendo, tudo isso, igreja, é necessário. Ai, mas que Deus é esse que mata de igreja? É necessário, tá? Porque isso vem com a corrupção do homem, tá? Com a corrupção do mundo, com a ganância. Porque no mundo jaz o maligno, tá? Então a gente tem que prestar bem atenção. Então, o poder, o homem, ele anseia por poder. O homem sem Deus, ele quer poder, ele quer status, ele quer se aparecer. Ele quer posição, ele quer tudo. Então, isso é muito triste, né? Então, assim, a gente, para se aproximar de Jesus, a gente tem que se despir, porque Jesus não ficava atrás de política, Jesus não corria atrás de política, Jesus não andava com Herodes, Jesus não andava com os saduceus, que eram pessoas da nata, Jesus não andava com esse tipo de gente, com os judeus, que eram políticos, tá? Jesus andava com os discípulos, que era pobre, que era um pescador, que era rejeitado na sociedade. Então, a gente tem que ter... seguir Jesus, né? Fazer igual Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente vê também, assim, diz o 9, fiquem atentos, pois vocês não sabem, vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados. Ai, desculpa, a gente vai continuar, que eu tive que parar um pouquinho. Então a gente vê aqui, que diz assim, ó, fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas por minha causa, e serão levados à presença de governadores e reis, como testemunha a eles. Essa parte que a gente viu se cumprir ali em Atos dos Apóstolos, tá? Ali no livro de Atos, tudo isso aconteceu. A gente vê que Paulo foi levado, né? Paulo foi levado ao governador Félix, Pedro. Então, a gente vê que eles foram presos, foram açoitados, tá bom? E sempre que foram presos e levados a julgamentos, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente que lhe for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. A gente pode falar dessa parte aqui. Lembra quando Estevão ele foi apedrejado? O Estevão, ele olha para os céus e vê os céus abertos e vê Jesus sentado à direita do Pai, né? Então, a gente vê ali que Jesus é o único sumo sacerdote mesmo, né? Porque ele fez a sua obra, cumpriu, então no santuário uma única vez e estava lá sentado à direita do Pai. Os outros sacerdotes, eles sempre estavam fazendo esse sacrifício constantemente, né? Então a gente vê aqui a glória de Deus sempre cuidando, né? E testificando que Jesus, ele é real, tá? Ele é real. Então a gente vê também que as coisas do Senhor Jesus são perfeitas, tá bom? E vamos lá prosseguir, diz assim, e o Espírito Santo de Deus falou através de Estevão ali, né? O próprio Espírito usou Estevão para estar falando ali. E foi tremendo, né? Mas foi apedrejado. Foi um primeiro mártir, pode dizer assim, né? Pós-Cristo. Quando vocês... Aqui, ó. O irmão trairá seu irmão entregando a morte, e o mesmo fará o pai a seu filho, filhos se rebelarão contra seus pais e o matarão.
Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente vê que isso acontece muito nos dias de hoje, né? A gente vê pai matando filho, filho matando pai, toda aquela sujeira, todas essas consequências. E às vezes é coisa assim, de minutos, tá? Perde a cabeça, acaba matando o filho, acaba matando a filha. Outros são premeditados mesmo, são perversidade mesmo. E ele diz assim que todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Então o segredo é a perseverança em Cristo, não tem outro jeito, tá? Para ser salvo é só perseverando no Senhor até o fim. Tem luta, tem guerra, calúnia, perseguição. Não é fácil, igreja, não é fácil. Quando vocês viram o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, como nunca houve desde o dia que criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele. Cadê, gente? Vejam, ali está ele. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avise-os de todo antecipadamente. Então, o que você está falando? Falsos cristos, igreja, tem. Nossa, o que mais tem hoje é a pregação do falso evangelho, falso cristo mentiroso, sabe? Pessoas querendo adoração, querendo ser adoradas, bajuladas por homens que não entendem, né, que o Senhor Jesus não troca a glória dele com ninguém. Jesus não troca a sua glória com ninguém, tá? Jesus é santo, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção. Se você tá num lugar onde o homem quer adoração, ele quer ser bajulado, quer ser adorado, né? Quer que você participe de coisas erradas, você está no lugar errado, tá bom? Porque o nosso Jesus não faz parte desse meio. E aí, né? Esse dia de tribulação vai ser coisa terrível, tá? E diz assim, mas naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então vai ser uma grande catástrofe na vida do Filho do Homem, mas esse poder, essa glória tem que acontecer. Tudo que tá aqui tem que acontecer, igreja, né? É necessário, tá? Porque é uma forma também de Jesus mostrar a sua grandeza. Então, no 27, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra até os confins do mundo. Então, ou seja, né, os verdadeiros cristãos estão no quatro cantos da terra, não tem para onde correr, tá, igreja? Nos quatro cantos da terra tem aquele povo escolhido do Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o espírito da mentira, do engano tá aí, tá? Pra persuadir a muitos. Às vezes a pessoa tá achando que tá servindo a Deus, não tá. E o Senhor tá falando pra mim e pra você, tá bom? Que ele vai vir recolher o seu povo dos quatro cantos da terra. E aí a gente prosseguindo aqui diz assim. Aprenda a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. E vocês sabem que o verão está próximo. Então, esse é a figueira. Quando o verão está próximo, né? Aí as suas folhas se renovam e começam a brotar. Então, a vinda do Filho do Homem não tá tão longe. A gente não sabe quando, tá? Mas virá em breve. E aí, diz aqui assim no 29. Assim também, quando vierem essas coisas acontecendo, saiba que elas estão próximo à porta. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Eu creio que a maioria dessas partes aconteceu ali, tá? Ali em Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, ali 67, 68, no templo, na destruição do templo, tá bom? E aí diz aqui, para terminar, o dia e a hora são desconhecidos, no 32, tá? Então, assim, quanto ao dia e a hora, ninguém,
Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aí ele diz assim, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa ele deixa sua casa, encarrega de tarefa a cada um dos seus servos. Então, o Senhor Jesus é tipo uma casa. Ele deixou para mim e para você, para pregar o evangelho, para fazer a obra do Senhor. E ordena, né, cada um dos seus servos e ordena o porteiro que o vigia. Portanto, vigie, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, tá? Se tardar à meia-noite, ao cantar do galo, ao amanhecer, se ele vier de repente, que não se encontre dormindo. Ou que lhes digo a todos, vigiem. Então, Jesus, ele quer que a gente esteja sempre vigilante, tá? Então, a gente não venha dormir, igreja. Muitos têm dormido com o espírito do engano, né? Não querendo fazer as coisas certas, querendo fazer as coisas erradas, mentindo, roubando, enganando, participando de falcatrua. E Deus não tá nessas coisas. Então, a gente tem que estar sempre vigilante. Porque a vinda do Filho do Homem vai ser de repente, tá bom? Porque Jesus diz aqui no 32, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, a gente tem que ficar o que? Atentos, vigie. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Então, a gente tem que estar todo o tempo vigilante, tá bom? Então, a gente não sabe. Ninguém sabe. Mas a gente sabe que Jesus voltará, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que vocês venham a ter uma terça-feira abençoada. Cheia de Deus. Eu parei um pouco, dei um pause, porque eu tive que participar de uma live. Mas estou de volta aqui. Deus abençoe e fica na paz. Uma noite abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tchau, fica na paz.